Olá, jovem! Eu sou o Gás Ferreira e hoje a gente vai conversar sobre como a Localweb desenvolveu e está desenvolvendo seu próprio design system e o desafio de implantar ele em todos os produtos da empresa. E para a gente trocar essa ideia com o pessoal da Localweb, estou aqui com alguns convidados. Primeiramente, eu queria dar oi para Raquel, que é PO lá na Localweb. Como é que você tá, Raquel? Olá, Gabs, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Queria também dar oi pro Will, que é líder da parte de UX Design. Como é que você tá, cara? Tô bem, graças a Deus. E aí, galera? Queria também dar as boas-vindas pro Valder, que é desenvolvedor lá, mas me falaram que ele é o desenvolvedor. E aí, tudo bem? Pra fechar o time da Localweb, você só vem com o Rodrigo, que é um dos analistas de marketing lá. Como é que você tá, mano? E aí, pessoal, prazer, tudo bom? Tudo bom! Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu queria saber de onde que surgiu a necessidade da Localweb de criar um design system. Então, Gabs, foi um conjunto de necessidades, né? A gente gostaria e precisava oferecer uma experiência melhor e mais fluida para os nossos usuários. E eles tinham navegações muito diversas na experiência deles, dependendo da jornada que eles tivessem, né? A gente tinha as informações muito descentralizadas, né? Pouca acessibilidade. Os nossos fluxos, eles eram muito lentos e burocráticos, né? A gente cumpria várias etapas para fazer tarefas simples, né? E tinha uma grande padronização, uma grande falta de padronização dos fluxos, né? O que tornava ainda mais complexo a vida ali do usuário que estava navegando entre vários produtos, por exemplo, né? E além disso, a gente fazia várias vezes a mesma coisa, tanto do lado de desenvolvimento quanto do lado de usabilidade. E isso acaba nos impactando a nível de negócio de várias formas, né? E aí, de novo, sem falar da questão de entrega de valor aí para os usuários, né? Então, era difícil a gente conseguir juntar todas essas pontas e oferecer uma boa experiência e também melhorar internamente toda essa questão de jornada, código e etc. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a Localweb tem vários produtos diferentes, né? A gente já passou por alguns deles aqui no canal, inclusive link na descrição para os outros vídeos que a gente já gravou com o pessoal da Localweb. Cada produto tinha uma visual diferente e uma experiência de usuário muito diferente. Isso, exatamente, Gabi. A gente é um pouco da dor do crescimento, né? A Localweb cresceu de uma maneira exponencial. Esse crescimento fez com que a gente tivesse que atender as demandas do mercado de uma maneira muito, muito rápida, né? E quando a gente olha em vários pontos separados, no final das contas, são pessoas que estão criando soluções para outras pessoas. E pessoas são diferentes. No final das contas, quando a gente colocava todos os produtos um do lado do outro, eles tinham não só aparência, mas maneiras diferentes de fazer algumas coisas. Para você cadastrar um dado, ou para você fazer login na plataforma, ou até mesmo para fazer logout na plataforma, eles eram diferentes, porque foram criados por pessoas diferentes e de uma maneira separada, vamos dizer assim. Não é de todo ruim, porque elas trabalharam com o máximo de potencial que eles tinham no momento. Então, olhando todo, parece que é um pouco segregado, que é um pouco separado, que para o nosso cliente tem uma parte ruim, mas a nível de desenvolvimento, a nível de estratégia, era o melhor que a gente conseguiria fazer naquele momento. Às vezes, né, a gente olha para software e fala assim, pô, mas isso aqui poderia ser melhor, porque isso aqui é muito ruim, isso aqui não funciona do jeito que eu imaginava, ou já tem software mais moderno que faz isso e tal software ainda não faz. Como se fosse uma escolha, né? Às vezes são diferentes, feitas por pessoas em momentos diferentes, e às vezes naquela época a prioridade era uma, hoje é outra, e aí mudou a diretoria e mudou, né? Muita coisa acontece no meio do caminho, né? Tecnologia também. Exato. Né? Tecnologia, muda a tecnologia, né? Até hoje tem os COBOLs da vida nos bancos e tudo mais, mas hoje mudou, né? As tecnologias evoluem, né? A gente faz várias transições de tecnologia. Sim, coisas que funcionavam bem lá atrás, quando a gente desenvolveu e implementou o produto, hoje já precisam de uma melhoria e de uma evolução, né? Então, acho que a questão da experiência que a gente oferece, tanto para o usuário quanto a nível de código, a gente está sempre evoluindo, né? E o Design System, ele veio para nos ajudar nessa evolução, em todos os sentidos, tanto em ganho de performance quanto em entrega de valor para o usuário. E quando vocês falam ganho de performance, vocês estão falando de performance na hora do desenvolvimento ou performance mesmo de aplicação, assim, de tipo, carregar mais
rápido, esse tipo de coisa? Os dois. Com Design System, a gente está desenvolvendo Single Page Application. Basicamente, a gente delega para o browser renderizar a aplicação, o que o usuário via, toda a parte visual, os assets, estavam tudo do nosso lado. Do lado do servidor. Então hoje a gente consegue trabalhar com cache, a gente consegue fazer N melhorias com o DS, que é exatamente para melhorar a usabilidade, a experiência do usuário utilizando o painel. Falando em performance, às vezes o pessoal imagina que a experiência do usuário é tudo que ele pode ver ou tudo que ele pode tocar. Mas na verdade não, na verdade tem vários fatores que compõem uma boa experiência. Se a gente não pensa em performance e entregar uma página que tem um carregamento rápido, como o Walter explicou, utilizando algumas tecnologias como cache e tudo mais, essa performance afeta diretamente a experiência do nosso cliente. Quem nunca ficou bravo ou chateado porque foi entrar na página para comprar, por exemplo, um ingresso do Rock in Rio e não conseguiu entrar? Isso é performance. A local web, mais na parte de site, na parte de compras, carrinho e tal, existem várias tecnologias que são empregadas para melhorar o tempo de carregamento, principalmente porque a gente está trabalhando com compra, então isso tem que ser muito rápido. O cliente não pode ficar esperando uma tela carregar, porque isso pode impactar a venda de um produto, por exemplo. A ideia do DS é trazer isso também para os painéis. Por exemplo, a gente possa uniformizar a tecnologia que os painéis estão utilizando e que a gente consiga utilizar desses princípios das novas tecnologias de Single Page Application, Cache, PWA, para poder melhorar de maneira geral para todos os clientes. E como a gente está utilizando uma biblioteca, isso é fácil de passar para todos os painéis que vão estar utilizando. Eu imagino que tenham vários desafios, né? Mas eu queria entender dessa parte de padronização para usuários, né? Da parte mais visual. O que é mais difícil implementar na hora de ir lá, botar a mão na massa e fazer acontecer no Design System, quando o assunto é usuários e a pessoa que vai efetivamente ver o sistema e usar o sistema? É o cenário que você tem para trabalhar. Então, por exemplo, os produtos da local web, eles têm um nicho específico, eles têm uma direção, mas também tem alguns produtos que têm um nicho muito aberto, que traz pessoas dos mais variados tipos. Hospedagem, por exemplo, a gente tem cliente de todas as faixas etárias, de todas as regiões do Brasil, do mundo. Então, assim, quando a gente fala de dificuldade de implementação, nós temos uma série de convenções, né? Então, por exemplo, o botão de salvar. Tem o símbolo lá que ilustra que vai salvar alguma coisa, tem um texto que ajuda nessa cognição. Quando a pessoa clica no botão salvar, tem que salvar. A interação, ela precisa ter esse feedback uniforme entre as plataformas. Então, assim, é difícil a gente pegar e dar uma receita de bolo para falar assim, cara, a melhor maneira é a gente colocar um painel dessa cor, desse jeito, com o botão nesse lugar, com um form nesse lugar. Tudo vai à base de pesquisa e teste. Então, por exemplo, nós padronizamos o formato que a pessoa faz logout ou que a pessoa edita os dados pessoais dentro da plataforma. Padronizamos. Todas as plataformas estão iguais, né? Vamos dizer assim. Poxa, mas será que esse é o melhor meio para colocar essa informação? É o melhor lugar? É onde as pessoas vão encontrar? É muito pretensioso da nossa parte, né? Prepotente da nossa parte, achar que aonde nós acreditamos que seja o melhor lugar, seja realmente o melhor lugar. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos testes. Mostra a tela, faz o teste com uma amostragem de usuários, né, de clientes, e depois nós começamos a fazer testes. O que a gente mais preza é atender os clientes, assumir que temos alguma noção do que é o melhor para o cliente, mas que isso só é comprovado na base de teste, pesquisa. Quanto a cores e a acessibilidade, vamos dizer assim, nós tomamos o cuidado não só para contraste de tela, porque tem muitas pessoas que têm acuidade visual, que tem algum certo tipo de daltonismo. Então, é um cuidado que nós temos na criação da paleta de cores, da diferença de contrastes entre cores nas paletas, para que uma pessoa que possui essa característica não seja lesada no meio do caminho, né? Não seja, ela não tenha dificuldades por conta de uma escolha nossa. Inclusive, o Walter pode até exemplificar melhor nesse sentido, mas todos os nossos componentes têm uma especificação, como premissa, vamos dizer assim, acessibilidade. Então, eles têm mecanismos, vamos dizer assim, para leitor de tela, para a gente
conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. O nicho de mercado, web principalmente, as empresas elas são um pouco desleixadas na parte da questão de acessibilidade. O nicho de pessoas com deficiência é um nicho forte, que sempre teve presente e que às vezes as empresas acabavam deixando um pouco de lado. A ideia do DS também é a gente foca muito nessa parte de acessibilidade, como eu falo, de cores, e também para pessoas que tenham uma outra deficiência, por exemplo, visual. Então, os componentes foram escritos de maneira que o leitor de tela conseguisse interpretar aquele dado da melhor maneira para o usuário. Componentes de gráficos, existem textos alternativos, então a gente tem focado bastante nisso no desenvolvimento do DS. Quais foram as tecnologias que vocês escolheram para construir o DS de vocês, o Design System de vocês? Inclusive, como ele chama, pessoal? A gente não falou sobre isso ainda. Tem que ter um nome bonito, né? Por enquanto a gente está fazendo surpresa com esse nome, tá, Gabs? Então, hoje vamos chamar ele de Local Web Design System, tá? Então, enquanto tecnologia, a gente fez um estudo, a gente fez um levantamento das principais tecnologias do mercado. Então, quais eram os principais frameworks que estavam sendo utilizados para o desenvolvimento de front-end, como também a gente fez um estudo em casa para levantar quais as stacks estavam sendo usadas nos projetos, e a gente tinha de conhecimento em casa para poder construir uma lib que iria compor o DS, quando principalmente na manutenabilidade, na questão do conhecimento interno e como a gente iria dar tração a fazer o rollout do Design System, a gente optou por utilizar o Vue.js como o framework para compor os componentes. O front-end vai ser substituído. Antes a gente tinha arquitetura MVC na maioria dos painéis, e agora a gente vai ter um API com comunicação REST e um front-end feito em Vue.js. E vocês construíram tudo absolutamente do zero ou se basearam em alguma outra biblioteca open source já? Até nesse ponto a gente fez um levantamento. A nossa ideia era levantar os prós e os contras de construir uma lib do zero ou partir de um open source que tinha no mercado. A gente queria ao máximo fazer essa entrega de valor para o cliente o mais rápido possível. Então a gente optou por utilizar uma que já existia no mercado, que é o Vuetify. Então a gente envelopou isso, a gente criou um wrapper. O time do Will, dos X, criaram os tokens, definiram como a gente iria modificar isso e como iria modificar os componentes já existentes, e então a gente envelopou, fez um wrapper e fez as modificações pertinentes para poder utilizar a lib. Interessante. E faz quanto tempo que vocês começaram a trabalhar no DS Local Web? Vão fazer quase 2 anos agora. Só que a gente começou ainda mais tímido, né? Então não tinha uma squad dedicada. A gente começou com um piloto que era focado num novo produto. E aí foi tomando proporção. A gente começou a entregar muito rápido, né? E aí a gente percebeu a necessidade de já expandir. E aí a gente formou uma squad com todos os integrantes do time daí já mais dedicados e focados na implementação do Design System, né? Então foi uma caminhadinha, assim, a gente começou com o piloto, algumas pessoas específicas que se dividiam entre atividades, até que a gente chegou no momento com necessidades maiores, né? E aí a gente criou uma squad mais robusta, daí a gente deve estar como squad mesmo tem uns 8 meses, mais ou menos. Antes era um pouco mais dividido com outras frentes que a gente tocava. Vocês começaram com piloto porque não dá para pegar o Design System e trocar em tudo de uma vez, né? E a gente começou com produtos novos, né? Estavam nascendo ainda, né? E agora o nosso desafio é implementar nos produtos que já existem também, né? Que é o que a gente está atacando agora. O nosso maior desafio hoje é a gente rolloutar para todos os produtos, né? Então a gente tem uma gama de produtos ali quando a gente olha o console de BeOnline, né, que já existem e a gente quer implementar nesses produtos, e os novos já estão nascendo com Design System, né. E aí também a gente tem todo o ecossistema da empresa, né, então as outras empresas que fazem parte do grupo, que é a gente disponibilizar também para eles a utilização do Design System conforme a necessidade deles, e isso vem acontecendo bastante, né? As empresas têm tido interesse de implementar o Design System lá também, porque a experiência que a gente está tendo com o nosso está sendo super bacana, assim, olhando a nível de entrega, de valor, né? Na hora de
pegar o design system e substituir essa camada mais de front-end, né, das aplicações, eu imagino que por ter muitas aplicações diferentes, algumas se comunicam de maneiras diferentes com o back-end. Como garantir que isso tudo continue funcionando do mesmo jeito que é hoje, né? Muda muito de sistema para sistema? A local web, ela, mesmo antes do DS, já existiam dois tipos de arquitetura para desenvolvimento das aplicações. A gente já utilizava em alguns produtos novos single page application, com alguns frameworks como Vue, existe frameworks com React, Ember, e também os um pouco mais antigos já utilizavam apenas o padrão MVC, o famoso legado, né? Basicamente, utilizar o DS nessas duas arquiteturas, elas demandam um tipo de desenvolvimento diferente. Por exemplo, nas que já são SPA, a gente vai trocar apenas a camada de Vue. E a questão da autenticação ela já está feita, os endpoints da API já estão tudo ok, então a gente trabalha só na camada de Vue. Os painéis mais antigos, a gente precisa trabalhar essa reestruturação de toda a arquitetura para trabalhar usando o REST e ter o front-end se comunicando via API para poder consumir os recursos da aplicação. É tranquilo esse processo, cara? Imagino que não, né? Tranquilo é uma palavra muito forte, porque assim, a gente tem barreiras até mesmo culturais, Gabs. Como eu disse no começo, são pessoas diferentes, escolas diferentes, gostos diferentes, backgrounds diferentes. Então, toda mudança causa algum tipo de fricção, né? Toda mudança causa algum tipo de desconforto. Até mesmo mudanças para o melhor, né? Até mesmo mudanças para uma coisa boa. Então, acordos muito bem estabelecidos, uma governança forte, muita colaboração. Eu acho que essa é a palavra, sabe? A Squad de Design System, ela não é responsável por ir lá e codificar os produtos. Não, somos responsáveis por dar o suporte para que as pessoas consigam utilizar. A linha de colaboração tem que ser muito forte. E isso foi uma das coisas que a gente aprendeu bastante, assim, né? No início a gente teve algumas dificuldades de comunicação e logo a gente já entendeu onde precisava melhorar. Então hoje é um dos cuidados que a gente mais tem, né? É trazer todo mundo dentro do mesmo conhecimento de onde a gente está, para onde a gente está indo, mesmo que os times não estejam implementando ainda, mas que eles saibam o que está acontecendo, o que é o design system, para que ele serve, em que momento a gente está. Então a gente procura trazer todo mundo que de certa forma tem envolvimento ou vai ter à frente para dentro disso, porque com uma comunicação clara e todo mundo na mesma batida, a gente evita uma série de ruídos, né? No fim das contas, né, pessoal, isso é uma coisa que eu até falei esses dias no Twitter, quanto mais eu estudo tecnologia, mais eu percebo que os grandes desafios que as empresas encontram, na verdade, estão muito mais relacionados a pessoas e processos do que efetivamente a tecnologia em si, né? A gente que tem um background mais dev, mais tech, às vezes fica muito focado em framework, né? Em performance, em coisas novas e tal, e no fim das contas, pessoas e processos acabam passando por cima disso. Pessoal, eu queria saber como é que vocês estão fazendo para documentar o design system, porque no mundo ideal, os desenvolvedores e pessoas que vão usar ele no dia a dia não vão precisar falar com vocês para usar e vão ter uma documentação legal onde elas podem se basear para entender os componentes, como tudo funciona e por aí vai. Contem um pouco mais sobre isso. Documentação é um tabu e é um desafio em todas as empresas que eu já ouvi falar, porque a documentação ela não pode, gente, de verdade, ela não pode ser encarada como algo que precisa ser feito porque é um requisito. Não, tem que fazer parte do processo. A documentação, eu costumo conversar com os designers, que ela precisa ter 3 coisas. Precisa ser acessível, as pessoas têm que conseguir encontrar essa documentação. Ela precisa ser simples, para as pessoas entenderem a documentação. E aí você tem que pensar em todo mundo que vai acessar essa documentação, precisa entender, e ela precisa ser escalável. Então, quando a gente fala de escalável, não só na parte de manutenção, mas também na facilidade de escrever ela. As nossas documentações, o Walter pode falar um pouquinho melhor, elas são documentações que precisam seguem esses 3
esses 3 princípios, né? Quanto mais fácil esse acesso a essa documentação, melhor é. Pra gente foi um aprendizado também e um desafio, assim, porque a gente começou com uma documentação muito robusta do lado de desenvolvimento e a gente estava ainda começando com uma documentação um pouco mais singela em relação a UX. E a gente tinha uma velocidade muito grande de entrega de novos componentes, né? E conforme a gente foi começando a repassar isso para os times para implementar, a gente foi sentindo muita falta da documentação completa. E hoje, para quem está implementando o Design System, é um ponto muito importante, né? Já desde o início, na medida do possível, começar com uma documentação, porque isso nos ajuda e acelera, retrabalho e uma série de coisas, evita tudo isso, né? Hoje, basicamente, a gente tem 2 documentações. A gente tem a documentação de UX, que está no Figma, que é o ambiente que eles trabalham normalmente, e a gente tem a documentação de desenvolvimento. A documentação de desenvolvimento, a gente saiu um pouco da curva do que o mercado estava usando, que é, por exemplo, o Storybook, para desenvolver a nossa própria forma de documentar os componentes. Então, a gente tem uma aplicação, por assim dizer, no ambiente de qualidade, que é interno da empresa, onde todos os devs conseguem acessar, e lá eles têm um ambiente de toda a documentação do componente, propriedades, comportamentos, como também foi desenvolvido pela equipe meio que um sandbox. Então a gente tem um ambiente lá na documentação daquele componente específico, onde o dev consegue brincar com as propriedades da forma que ele quiser, e isso já gera um HTML, um templatezinho que pode ser copiado e colado onde ele está desenvolvendo. E também a doc de dev também vai um pouco mais além dos componentes. A ideia também do Design System é trazer boas práticas, para que não só os projetos tenham os mesmos componentes, mas que a construção deles sejam parecidas, para que a gente não tenha 2 projetos que tenham um visual igual, mas a forma de desenvolvimento deles são totalmente diferentes. Então, o que contempla a nossa documentação de dev é um CLI, que os devs conseguem utilizar um repositório privado da Loca para meio que fazer um start de um projetinho, utilizando o Design System, com exemplos de formulário, como fazer validações, montagem de requisição e por aí vai. Sobre a equipe que mantém o Design System, como que ela é formada? Como que vocês estruturaram isso aí dentro? A gente tem a seguinte formação: um PO, que sou eu, um desenvolvedor front, que não está aqui com a gente hoje, tem o Valder, que também é front, que nos apoia quase que 100% do tempo dele, né? Mas ele ainda tem outras frentes também, ele não é dedicado. A gente tem o Will, que atua mais na frente de liderança do time de UX, junto com dois UX, né, que apoiam também. Então, hoje essa é a composição que a gente tem dentro do time. É interessante comentar, Gabs, é que o Design System em si, ele não se limita a squad, tá? Nós criamos processos e formas para que todo mundo que utiliza, todo mundo que tem interesse, possa construir os componentes, submeter esses componentes num fórum que é mediado pela gente, né? E é muita pretensão nossa falar que a gente vai cobrir 100% dos casos, 100% de todas as experiências. Nós trabalhamos com camadas de componentes justamente por causa disso. Nós temos os componentes que são base, que fazem a parte de todo o Design System. Nós temos uma outra camada que são as camadas de componentes de time. O time, ele tem total autonomia para fazer um componente, trazer esse componente para um fórum, e aí nesse fórum a gente fala, opa, esse componente que você fez a gente pode usar nesse outro produto, a gente discute, e se fizer sentido, um componente que nasce dentro do time, ele pode ascender para um componente tipo base, que todo mundo pode utilizar. Tem essa abertura de poder colaborar e até sugerir, por exemplo, melhorias em componentes que já existem. Olha, dessa forma que você criou, pode melhorar de um jeito X, de um jeito Y. É totalmente aberto para isso, né? Pessoal, eu queria entender como que o Design System afeta a vida dos devs da local web no dia a dia, né? Quando a gente fala de design, a gente acaba pensando muitas vezes no usuário final, mas e para os devs? Tanto o design quanto o desenvolvimento tem que andar muito junto. Além de estar com um olho muito centrado na experiência do usuário, a gente tem que pensar também que nós temos clientes internos. E esses clientes internos são os desenvolvedores, as pessoas que estão construindo o produto. Um dos principais ganhos do Design System é esse ganho operacional, de velocidade de entrega e consistência muito forte. Não, entendi, faz todo sentido. Experiência, desenvolvimento é uma coisa que faz diferença e os Design Systems têm esse papel mesmo, né? Isso é bem legal vocês pensarem nisso também. E pessoal, vocês estão
contratando pessoas nesse momento para trabalhar aí no time de vocês? A gente está contratando gente toda hora. Então tem várias vagas lá no nosso Keynote, não só para a gente, para o BeOnline, né, da Local Web, mas todas as empresas do grupo Local Web. Muito bom. O link para as vagas da Local Web sempre está aqui na descrição do vídeo, assim como o link para você adicionar esses convidados maravilhosos lá no LinkedIn. Muito obrigado, então, pessoal, pelo tempo de vocês, pelo papo. A gente que agradece. Obrigada. Valeu. Valeu, Gabs. Valeu, gente. Valeu! E mais uma vez, o link para as vagas da Local Web e para você se conectar com os convidados que eu conversei aqui estão na descrição do vídeo, beleza? Vou deixar um outro recomendado para você aqui no cantinho e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau, véi!